Há lugares onde a história é contada por monumentos. Em Joinville, ela é também contada pelas águas. O Rio Cachoeira acompanha a cidade desde o início da sua colonização. Com cerca de 14 quilômetros de extensão, nasce nos bairros Vila Nova e Costa e Silva e segue seu percurso até a Baía da Babitonga. Foi por suas águas que chegaram os primeiros imigrantes, que circularam mercadorias e que a cidade começou a crescer. Durante muitos anos, o rio foi a principal ligação de Joinville com o mundo exterior e também um espaço de convivência, trabalho e lazer para a população. Mas, à medida que a cidade se desenvolveu, essa relação mudou. A ocupação das margens, as alterações em seu curso, a urbanização e a poluição deixaram marcas profundas. Aos poucos, um rio que fazia parte da vida das pessoas passou a ser visto apenas como parte da paisagem. E quando deixamos de conhecer um rio, também deixamos de cuidar dele. Mas ainda há tempo para mudar essa história. É justamente deste propósito que nasce o projeto Monitorando os Rios. Muito mais do que analisar a qualidade da água, o projeto aproxima crianças, professores e comunidade dos rios que fazem parte da nossa vida. Através da educação ambiental, da pesquisa científica e do contato direto com a natureza, cada atividade desperta uma nova forma de enxergar esse patrimônio tão essencial. Porque proteger um rio começa muito antes da recuperação de suas águas. Começa pelo conhecimento, pela educação, começa quando uma criança aprende que aquele rio faz parte da sua própria história. Neste documentário, vamos conhecer as pessoas que transformam esse propósito em ação. Pesquisadores, educadores, parceiros e apoiadores que acreditam que preservar os nossos rios é investir no futuro. Essa é a história do projeto Monitorando os Rios. E também é a história da relação entre Joinville, suas águas e as próximas gerações. Eu me chamo Isabel, sou bióloga, sou educadora ambiental e sou responsável técnica do projeto Monitorando os Rios. Eu sou quem organiza todos os encontros, realiza o contato com a escola e desenvolve as atividades com os estudantes. O objetivo do projeto Monitorando os Rios é formar multiplicadores de conhecimento. Então, as crianças se certificam ao final do projeto como monitores de qualidade da água e têm a missão de levar adiante tudo o que eles aprenderam e promover sensibilização ambiental na comunidade. A Escola Municipal Anita Garibaldi é a 23ª escola que nós desenvolvemos o projeto. É a escola que marca um final muito interessante do nosso projeto, porque nós vamos finalizar as escolas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, pretendemos ir para outras escolas e nos enche de orgulho saber que mais uma turma vai ser formada e vai estar mudando a realidade dos rios de Joinville. Terezinha, dentro desse projeto, é uma engenheira sanitarista e ambiental e professora do programa de pós-graduação em saúde e meio ambiente. Coordeno o projeto institucional do Comitê de Bacias, que assessora técnica e cientificamente o Comitê de Bacias, e a partir dessa coordenação é que, junto com a Deler, nasceu esse projeto, o Monitorando os Rios. Esse programa é resultado de uma condicionante que nós temos junto ao Instituto do Meio Ambiente. Em 2012, nós tivemos um acidente na empresa com o nosso tratamento de efluente. E depois disso, nós desenvolvemos esse programa para poder fazer, digamos assim, uma compensação do que aconteceu.
E esse programa, ele teoricamente, ele já encerrou, tá? Mas como o resultado dele é excelente, crianças sendo multiplicadores, né, dos conhecimentos que a gente compartilha com eles, nós demos continuidade a esse programa. E é gratificante ver aquelas crianças, os pais das crianças, né, o entusiasmo que as crianças têm, né, a professora Isabel, que conduz a parte operacional, ela sabe quão gratificante é esse movimento. Nós acreditamos que as crianças, elas são o futuro, e é muito mais fácil a gente conscientizar, sensibilizar um cérebro infantil do que um cérebro adulto. A criança, ela aprende de fato, ela reflete sobre o que ela está aprendendo e ela vai fazer diferença no hoje e no futuro. Então, eles são os futuros empresários, os futuros cidadãos, os futuros pais, e a gente acredita que vai ser uma sociedade com uma mentalidade diferente que vai fazer a diferença pela preservação ambiental. Então, eu não posso deixar de falar de um trabalho que a professora Elzira, aqui da Univille, é ainda a professora do curso de Ciências Biológicas de Educação Ambiental. Ela fez um projeto aqui conosco, também com atividade prática, e quando foi para a gente fazer esse projeto para deles, que a gente precisava fazer ações bem contundentes de educação ambiental, e que nós nos inspiramos nesse trabalho que a professora Elzira fazia. Montamos um projeto que tivesse envolvimento teórico e prático, mas que envolvesse a bacia do Rio Cachoeiras. É um rio bastante importante na cidade, por mais que a gente veja ele como um rio poluído, mas porque ele participou ativamente do processo de desenvolvimento de Joinville. O Monitorando os Rios leva a educação ambiental para dentro das escolas, aproximando as crianças dos rios que fazem parte da nossa cidade. O projeto acontece ao longo de 6 encontros semanais, nos quais os estudantes aprendem sobre a importância da água, conhecem os ecossistemas e descobrem como as nossas ações podem interferir diretamente na qualidade desses ambientes. Mas o aprendizado também ultrapassa a sala de aula. Através de atividades práticas e do contato com a natureza, as crianças são estimuladas a observar, investigar e também a compreender melhor o ambiente onde vivem. Mais do que transmitir conhecimento, o projeto busca despertar consciência. Porque quando uma criança entende a importância de um rio, ela também aprende que protegê-lo é uma responsabilidade de todos nós. E esse conhecimento chega até as famílias, a comunidade e ajuda a construir uma nova relação com os nossos rios. A gente percebe que muitas informações que a gente leva eram desconhecidas pelas crianças. Então, nos livros didáticos, na televisão, às vezes a gente vê informações de outros lugares que estão distantes. O Rio Tietê, em São Paulo, o segundo maior rio poluído do mundo, mas quando a gente tem a nossa realidade local, o rio que passa perto da casa delas. Então, a gente percebe que elas não traziam esse olhar para o que já é delas, né? Essa poluição está aqui do nosso lado, então é aqui que a gente pode fazer a diferença. Esse também é um marco do nosso projeto, ele faz as crianças, os educadores olharem para a nossa região, pensando em agir localmente e pensando globalmente. A maioria das ações ambientais, elas são pontuais, elas são feitas em um dia, no máximo 2. A gente buscou uma diferença de imersão de conhecimento. Por isso que a gente fica esse período de 1 mês e meio, 6 encontros, para que as crianças tenham bastante tempo de absorver o conhecimento, de realmente se sensibilizar, refletir e que tudo que eles aprendem realmente se transforme em ação. Quando eu participo de algum programa em que a professora Isabel conduz, e você vê as crianças ir lá coletar água e olhar dentro do recipiente a água, colocar os produtos e reagentes ali dentro, você vê aquele brilho nos olhos das crianças. E essa criança que está lá, que é um aluno, ele vai para casa, ele vai falar para o pai, vai falar para a mãe, vai falar para os irmãos e todo mundo. Ele é um multiplicador desse conhecimento. Então isso é muito importante.
Se nós tivéssemos feito um trabalho que envolvesse apenas a sala de aula, né, uma palestra, aulas, mesmo que expositivas e que bem dialogadas com a meninada, não teria tanto efeito e não as deixariam tão empolgadas quanto levá-las para o rio próximo, fazer coletas de água com elas, levar para o laboratório da escola, fazer análises com os kits. A prática que elas desenvolveram ali, eu acho que é assim fundamental, sabe? Depois de uma jornada de aprendizados e descobertas, chega o momento de celebrar. A formatura marca o encerramento das atividades, reunindo as crianças, suas famílias e educadores e todos aqueles que ajudaram a tornar essa experiência possível. Cada certificado representa muito mais do que a conclusão do projeto. Representa uma criança que agora reconhece um pouco mais sobre os rios da sua cidade e compreende a importância de preservá-los. E talvez esse seja um dos maiores resultados do projeto Monitorando os Rios. Plantar hoje uma consciência que essas crianças poderão levar para a vida toda. Porque cuidar dos nossos rios é cuidar da nossa história, da nossa cidade e das próximas gerações. Projeto Monitorando os Rios. Conhecer para preservar, educar para transformar.